tudo bem com você? Hoje nós vamos iniciar um novo tema, o tema Economia Solidária no Mundo do Trabalho. Esse tema você verá também discussões com as áreas de português, de história, todos os professores da EJA. Vamos iniciar na matemática para entender como que é esse tema Economia Solidária no Mundo do Trabalho. Para falar sobre isso, nós vamos entender o que é economia solidária. O que se trata? Basicamente, economia solidária é um nome dado ao conjunto de atividades econômicas, seja de produção, de distribuição, de consumo, poupança e crédito, organizada sob a forma de autogestão. Forma de organização onde a administração da empresa é feita pelos seus participantes, com a democracia direta, sem a figura do patrão e com igualdade entre seus membros. Ou seja, nessa situação aqui, não existe o chefe, cada um trabalha em grupo, em parceria. Então vamos começar a entender a partir da história, entendendo um pouco da história, de onde vem o termo economia solidária. Os historiadores estudiosos dizem que o termo surge na Grã-Bretanha durante a primeira Revolução Industrial. Foi uma reação dos artesãos que perderam seus empregos para as máquinas a vapor e na passagem do século XVIII para o século XIX surgiram os primeiros sindicatos e as primeiras cooperativas, símbolo da economia solidária. Aqui a gente tem uma imagem que ela é muito famosa, é do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, onde ele faz uma certa brincadeira com essa época da Revolução Industrial, onde ele faz a brincadeira que era tudo automatizado, Quem tiver oportunidade, se você tiver oportunidade, assista. Tem no YouTube, você consegue assistir esse filme e ele é maravilhoso. Então, voltando aqui, está falando sobre os primeiros sindicatos e as primeiras cooperativas, tá? Então, esse é o que nós vamos falar praticamente hoje, sobre os sindicatos e as cooperativas. O que vem a ser esse conceito? Então, a economia solidária, por definição, tem a pretensão de diminuir a desigualdade na sociedade. Logo, é uma forma de economia colaborativa, ao invés de competitiva. Então, ele, em lugar dele competir, ele colabora, Todos colaboram em grupo para que a renda seja dividida. Só pode ser concretizada se houver plena igualdade entre todos que se unem para produzir, consumir, comerciar ou trocar. E pensando nisso, a economia solidária visa a união entre iguais, em vez de contrato entre os desiguais. A questão aqui da imagem do patrão e do subordinado. Então, não existe isso. Todos trabalham em grupo, para que sejam dividida a renda, entre o bem maior entre todos que estão nesse grupo de trabalho. Nesse sentido, não existe competição entre os sócios. Caso a cooperativa precise de diretores, estes são votados diretamente. E se a cooperativa conseguir acumular capital, a divisão do lucro é igual entre todos os participantes. Então, isso é muito importante. Porém, mesmo com a igualdade entre os participantes e cooperação entre as cooperativas, é inevitável que uma tenha um desempenho melhor que outra. Por isso, de tempos em tempos, deve acontecer uma nova equiparação entre elas por meio de incentivos do governo ou linhas de crédito. O que acontece? Essa imagem aqui você vai entender o que está falando esse texto. Está vendo que uma plantinha está crescendo mais que a outra? Então, eles estão aguando as plantinhas que estão precisando crescer mais? É no sentido de dar crédito, dar auxílio para essas empresas, para essas cooperativas que precisam de um suporte maior para poder elas crescerem mais, Sempre tem algumas que se destacam e outras que têm mais dificuldade. Então, nesse sentido, tem as linhas
de incentivos do governo ou linhas de crédito para as cooperativas. Economia solidária no Brasil. O aumento deste modelo de negócio deve-se a diferentes fatores internos, como o desemprego, o êxodo rural e a constante exclusão. Nos últimos anos, notou-se que a economia solidária brasileira, muito mais do que organizações isoladas, é também tida como um movimento. Ou seja, um movimento esse que tem influenciado ações políticas, como a aprovação do projeto de lei PLC de 137 de 2017 pelo Senado. Esse projeto, ele fala o seguinte: com a criação do PNS, Política Nacional de Economia Solidária, que auxilia e regulamenta o desenvolvimento de mais empreendimentos no modelo de economia solidária, para que sejam verdadeiramente solidários, pois os empreendimentos precisam cumprir uma série de requisitos para estarem na PNS. Ou seja, para que essa empresa seja realmente uma cooperativa, ela deve seguir uma série de normas, tá? E essas normas são regidas pela Política Nacional de Economia Solidária. É isso que está falando esse texto aqui. Então, a cooperativa, que é o que nós vamos falar mais, ela funciona da seguinte forma: tem a matéria-prima, tem a mão de obra, tem os produtos produzidos, tem a divisão dos lucros. Então, são vários núcleos que devem ser trabalhados, e nesses vários núcleos tem as pessoas que estão colaborando nele. Então, essas pessoas se juntam, né, todos os grupos juntos, formando a cooperativa. E aqui eles falam o seguinte: uma das coisas que deve se discutir é o quanto cobrar no produto final. Quando a gente fala aqui o quanto cobrar no produto final, nós estamos discutindo o que nós vamos realmente estudar aqui hoje, que é a questão da divisão, a questão que envolve decimais, a questão que envolve o quê? Divisão com números inteiros e decimais, tá? Então, nós vamos estudar várias situações, problemas, sejam elas de cooperativas ou não. Vamos falar também sobre potenciação, situação, problema. Em uma cooperativa de capim dourado, uma joia com 8 pulseiras custa R$ 26. Para saber o preço de cada pulseira, nós devemos dividir 26 por 8. Eu vou fazer essa conta primeiro com vocês no quadro, depois a gente vai ver o passo a passo aqui nos slides para ver os termos, os nomes corretos, tá ok? Então, primeiro nós vamos efetuar a divisão, 26 dividido por 8. Que então eu tenho R$ 26 é o preço da pulseira toda com as 8 e eu quero saber quanto custa cada uma delas, tá ok? Então, vamos fazer. Então, nós temos aqui 26 dividido por 8, R$ 26 dividido por 8 pulseiras. Eu vou pensar qual número que eu vou multiplicar por 8 que dá próximo de 26. Primeiro eu vou olhar aqui, 26 é maior que 8? Sim. Então, agora eu posso pensar qual número que eu multiplico por 8 que dá próximo de 26. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 8, 32. Passa. Então, aqui eu coloco 3. 3 vezes 8, 24. Beleza. Subtraio. Então, 6 menos 4, 2. 2 menos 2, 0. Então, eu tenho 2 agora, que é o nosso resto, dividido por 8. 8 é maior que 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse 2, que é a unidade, em décimos. Para transformar esse 2 em décimos, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar a vírgula e vou acrescentar um 0. Então, agora eu vou trabalhar com 20 décimos. 20 dividido por 8, eu imagino qual o número que eu multiplico por 8 que dá próximo de 20. Então, eu vou fazer 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, ou 3 vezes 8, 24. Então, passa. Então, eu vou fazer o quê? 2. 2 vezes 8, 16. Então, eu vou subtrair. Então, vai ficar 10. Aqui eu vou pegar emprestado, porque é 0. 0 menos 6, aí eu vou pegar emprestado. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar o quê? 10.
né? Então, na casa das unidades, eu vou fazer 10 menos 6, 4. 1 menos 1, 0. Como eu já coloquei vírgula, já coloquei os décimos, agora eu vou trabalhar com o quê? Centésimos. Então, vai ficar 40 centésimos dividido por 8. 40 dividido por 8 dá quanto? 5. 5 vezes 8, 40 centésimos. Então, vai ficar o quanto? 0. Então, deu quantos reais que custa cada pulseira do capim dourado? R$ 3,25, se eu for falar em dinheiro. Mas se eu for falar em decimais, vai ficar o quê? 3 inteiros e 25 centésimos, tá ok? Vamos voltar para os nossos slides para a gente ver os termos certinho. Então, nós sabemos que o quociente dessa divisão é 26 oitavos. Então, nós fizemos essa conta ali no quadro. Então, vamos ver. Nós dividimos 26 por 8 para encontrar a parte inteira. Então, nós fizemos o 3 vezes 8, né? E sobrou quanto de resto? 2. Aí, nós transformamos o quê? Nós vimos que o quociente deu 3 inteiros ou 3 unidades e o resto foi quanto? 2 unidades ou 20 décimos. Nós dividimos 20 décimos por 8 para encontrar a parte dos décimos no quociente. Então, ficou quanto? 20 décimos dividido por 8 deu quanto? 2 décimos e sobrou o quê? 4 décimos. Então, o quociente foi 2 décimos, o resto 4 décimos ou 40 centésimos. Agora, nós vamos fazer o seguinte, 40 centésimos dividido por 8 para encontrar a parte de centésimos do quociente. Então, deu quanto? 5. 5 vezes 8, 40 centésimos. Então, 40 menos 40, 0. O quociente foi 5 e o resto, 0. Desse modo, nós obtemos o quê? Nós obtemos o quociente de 26 por 8 na forma decimal, 3 inteiros e 25 centésimos. E, portanto, o preço de cada pulseira é o quê? R$ 3,25. Então, as 3 etapas da divisão anterior podem ser reunidas em uma só, igual nós fizemos no quadro. Então, nós temos aqui os R$3, que dá a parte de real, os 2 décimos, que vai dar a parte de décimos, né, que é aquela conta dos 20 décimos menos os 16, que deu quanto? 4 décimos. E a parte de centésimos, que é o 5. 5 centésimos vezes o 8, que vai dar o quê? 40. Então, nós temos o resto 0. Então, toda essa conta tem um passo a passo aqui com os nomes corretos, tá ok? Agora, na prática, a gente faz a operação igual nós fizemos ali no quadro. Esse processo que está aqui no slide, ele é o quê? O chamado de processo rápido, tá? Onde você coloca só os restos e já faz a operação mentalmente. Para fazer esse cálculo usando a calculadora, nós apertamos as seguintes teclas. O 2 e o 6, dividido pelo 8 e a tecla de igual. Quando você aperta já a tecla de igual, já vai aparecer o resultado ali, 3,25 ou R$ 3,25, tá ok? Agora, nós vamos ver outra situação, problema. Uma cooperativa de produção de açaí. Ela fala o seguinte, para encher uma embalagem de açaí, Eduardo está usando um copo com a capacidade de 0,25 litros. Nessa embalagem cabe 12 litros e meio. Então, para determinar quantos copos cheios de açaí Eduardo precisará despejar na embalagem, nós vamos dividir 12,5 dividido por 0,25. Então, nós vamos fazer essa operação agora no quadro, 12,5 dividido por 0,25. Pessoal, nós vamos fazer a seguinte conta. Nós vamos fazer 12,5 dividido por 0,25. O que é 12,5? Nós temos 12 inteiros e 5 décimos. Se eu tenho 12 inteiros e 5 décimos, quer dizer que eu estou dividindo por 10. Então, eu tenho 125 dividido por 10. Dividido, agora eu vou escrever o segundo número. O segundo número é o quê? 25 centésimos. 25 centésimos, então eu estou dividindo por quanto? Por 100. Qual o número que eu vou dividir por 100?
eu vou dividir por 100 o 25, tá? Então, nós vamos escrever o número sem vírgula e dividir por 1, seguido de quantos zeros que representem a quantidade de casas após a vírgula. Então, eu tenho 125 dividido, quantas casas decimais tem depois da vírgula? Uma só. Então, eu vou dividir por 10. O outro, 0,25, 0 antes da vírgula aqui, não precisa de você colocar ele ali. Então, eu vou colocar só o 25. 25 dividido por quanto? Tem quantas casas decimais? 2. Então, eu vou dividir por 100. Então, nós temos 125 décimos dividido por 25 centésimos. Então, aqui, pessoal, você vai fazer o seguinte, 125 décimos dividido por 25 centésimos. Uma divisão de duas frações, você vai conservar a primeira fração. Qual é a primeira fração? 125 décimos. Então, você vai repetir 125 décimos e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Quem que é a segunda? 100 sobre 25. Então, já que a gente está invertendo, 100 e 25. Beleza. Agora, eu vou multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, vai ficar 125 vezes 100, significa o quê? 125 você vai colocar 2 zeros a mais, porque eu estou multiplicando por 100. E embaixo, 25 vezes 10 vai ser o quê? O 25 e acrescentar um zero, porque você está multiplicando por 10. Então, ficou isso daqui. Observa que eu tenho terminou em zero, significa que eu posso simplificar por 10. Então, aqui eu vou simplificar por 10, simplificar por 10. O que é simplificar por 10? É dividir por 10. Então, eu vou fazer 12.500 dividido por 10, vai ficar o quê? 1.250. 1.250. Dividido por 250, eu dividi por 10, ficou quanto? 25. Quando a gente faz essa conta, 1.250 dividido por 25 vai dar 50, tá? Então, você pode fazer o passo a passo que a gente acabou de fazer agora, de divisão, pode fazer direto na calculadora se você quiser, mas você vai resolver o cálculo, 1.250 dividido por 25, que deu 50. Então, portanto, Eduardo precisará despejar 50 copos de açaí na embalagem para enchê-la. Então, pelo menos 50, né? Usando uma calculadora, nós fazemos esse cálculo da seguinte maneira. Aperta a tecla 1, a tecla 2, a tecla ponto. 5 dividido 0, o ponto, o 2 e o 5. E o igual. Então, já vai ter o resultado 50. No cálculo da divisão de números na forma decimais, nós vamos aplicar o seguinte. Multiplicando-se o dividendo e o divisor por um mesmo número diferente de zero, o quociente não se altera. Por que nós estamos falando isso daqui? Porque lembra que nós tínhamos um número inicial, 12,5 dividido por 0,25? E no final, quando nós resolvemos o passo a passo daquela divisão, qual que era o novo quociente que nós tínhamos? Nós tínhamos 1.250 dividido por 25, tá? Então, nós vimos que o resultado, apesar de ter uma igualdade que está aparentemente diferente, quando nós multiplicamos o dividendo e o divisor por um mesmo número, no caso, nós multiplicamos por quanto? Nós multiplicamos por 100. Então, nós tínhamos 12,5, nós terminamos com quanto? 1.250. Então, na verdade, de 12,5 para 1.250, nós multiplicamos por 100. Então, o resultado final, ele não se alterou. Então, quando nós multiplicamos o dividendo e o divisor por um mesmo número, o quociente não se altera. Na potenciação agora, ao trabalhar com números naturais, nós aprendemos que potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Nós já fizemos isso aqui, tá? Também podemos efetuar potenciação com os números racionais, na forma decimal. Por exemplo,
0,2 ao quadrado, como que a gente faz? É a base, lembra? A base elevada a 2, significa que eu vou repetir 0,2 vezes 0,2, que vai dar quanto? 0,04. 0,3 ao cubo. Então, quantas vezes o 0,3 vai repetir? A quantidade que aparece lá no expoente. O expoente não é 3? Então, significa que a base, a quantidade de fatores, vai aparecer quantas vezes? 3. Então, vai ficar 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3. Quando eu multiplico esses três números, vai dar quanto? 0,027 ou 27 milésimos. Essa leitura também nós já aprendemos a fazer. Então, para resolver, por exemplo, 5,2 elevado a quarto na calculadora, como que você faz isso? Você vai fazer 5,2, 5, o pontinho e o 2, e o vezes. Só que nós não queremos resolver essa operação 4 vezes. Como você já colocou o vezes, o símbolo de vezes, você vai apertar agora o símbolo de igual 3 vezes. Então, vai dar quanto? 731,1616. Então, para entender, você sempre vai colocar a quantidade de igual menos 1, que é o expoente. Por exemplo, o expoente é 4. Quantos iguais que eu vou colocar? Então, você vai colocar 4 menos 1, 3 iguais. Por que menos 1? Porque uma vez é a tecla de multiplicação, tá? Então, se eu tenho o expoente 6, eu vou apertar o igual quantas vezes? 5 vezes, tá ok? Observações. As definições adotadas para a potência dos números naturais com expoente 1 e com expoente 0 também são válidas aqui, para os números representados na forma decimal. Então, ou seja, toda potência de expoente 1 é igual à própria base, toda potência de expoente 0 e base diferente de 0 é igual a 1. Então, por exemplo, 0,6 elevado a 1 deu quanto? 0,6. 2,4 elevado a 0 deu quanto? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Continuando. Nós vamos fazer junto agora as seguintes potências. 0,5 ao quadrado. Significa o quê? Que eu vou fazer 0,5 quantas vezes? Como está elevado a 2, então eu vou multiplicar por ele mesmo 2 vezes, tá ok? Então, nós temos aqui 0,5 ao quadrado é o quê? 0,5 vezes 0,5. Viviane, como faz essa multiplicação? A gente teve uma aula já falando só de multiplicação. Então, para recordar, você vai fazer o seguinte, 0,5 vezes 0,5. Você vai multiplicar como se não tivesse vírgula, tá? Então, você vai fazer 5 vezes 5, 25. Aí depois, a vírgula não estava aqui, depois você vai contar quantas casas decimais tem depois da vírgula. Tem quantas casas nessa situação? 1, 2. Então, você vai contar da direita para a esquerda quantas casas tem? 1, 2 e coloca a vírgula. Então, deu quanto? 0,25. Então, 0,25. Tá aí, primeira, letra A. Vamos ver a próxima. 1,2 ao cubo. Então, eu vou fazer 1,2 ao cubo. Quer dizer que essa base, 1,2, vai repetir quantas vezes aqui? 3 vezes. Então, eu vou fazer 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Para fazer essa multiplicação, a gente faz de forma acumulativa. Então, você vai fazer 1,2 vezes 1,2. Esquece a vírgula. Então, você vai fazer 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Agora, eu tenho aqui 1 vezes 2, o 1 não está na casa, esquece a vírgula. Das dezenas. Então, você vai começar debaixo das dezenas. Completa com 0, vai ficar 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Soma, então vai ficar 4. 2 vezes 2, 4. 1. Beleza, eu tinha uma vírgula aqui e uma vírgula aqui. Quantas casas? 1, 2. Então, você conta 1,
2 coloca vírgula. Então, quando eu multipliquei 1,2 vezes 1,2, deu quanto? 1,44. Então, eu vou pegar esse resultado agora, 1,44, e vou multiplicar pelo próximo, 1,2. Beleza? Tira a vírgula. Agora, vai ficar 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Próximo. O 1 agora está nos unidade, dezena. Então, eu vou começar debaixo da dezena. Então, aqui, eu vou completar com 0. Então, vai ficar 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Soma os dois. 8. 4 com 8, 12. Vai 1. 1 com 2, 3. 3 com 4, 7. E abaixo 1. Agora, pensa comigo. Tem uma vírgula aqui e aqui. Quantas casas tem no total de vírgula? Depois da vírgula. Então, tem 1, 2, 3. Então, você vai contar 1, 2, 3, coloca a vírgula. Então, deu quanto aqui de resultado? 1,728. 1 inteiro, 728 milésimos. Então, essa é a segunda que nós fizemos. Próxima. Esse aqui, nós podemos fazer direto. Olha, pensa comigo. 2,3 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é o quê? Ele mesmo. Então, quanto que dá o resultado? 2,3. O próximo, 3,4 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é quanto? É 1. Então, esse resultado desse 3,4 elevado a 0 é igual a 1. Então, essa parte nós já terminamos bem tranquilo. Então, nós vimos, resumindo a aula de hoje, nós vimos o que é economia solidária, falamos um pouquinho das cooperativas, e quando a economia solidária começou a ganhar campo, com a criação dos primeiros sindicatos na Revolução Industrial, falamos também sobre a economia solidária no Brasil e sobre as cooperativas, fizemos os exercícios com os números decimais, falamos de potência dos decimais, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que tem mais atividades para vocês fazerem lá no portal. E essa aula, esse assunto, esse tema que nós estudamos hoje, vocês vão ver nas outras disciplinas. No mais, boa semana e até a próxima aula.